Tá. Fernando, você trouxe um tema para nós aqui que eu fiz questão e gostaria que o nosso telespectador internauta prestasse atenção, porque atinge muitas famílias, principalmente casais, preste atenção, casais que têm filhos, ou filho, né, ou filha, né, que tenha um filho pelo menos, mas que realmente já vai atingir diretamente esse casal. E é um problema da vida moderna, porque a gente antigamente não se adaptava muito dessa forma, mas hoje a gente vem observando que de uns tempos para cá, esse problema acabou se tornando crônico para as famílias. Então olha só, entre aspas, filhos que compartilham a cama com os pais. Então, é um assunto polêmico entre pais e filhos, né, Fernando? Exato, viu, Fábio? É um assunto polêmico na sociedade de forma geral, porque é uma coisa assim que há uns anos atrás isso era impossível. Um filho dormir no meio da cama do pai, atrapalhando o namoro do pai, atrapalhando a intimidade dos pais, tá certo? E isso aí a gente considera o quê? Eu considero um erro gravíssimo, tá certo? Na condução da educação dos filhos, porque isso aí vai gerar problemas lá no futuro, na adolescência e na fase adulta, às vezes pela vida inteira, viu? Então é um negócio muito, assim, é uma coisa muito ruim de acontecer na vida do casal, porque acaba atrapalhando tudo, o casal acaba separando, gerando culpa nas crianças, viu, Faria? E não é uma coisa, na minha opinião, correta. Antigamente era assim, Fernando? De maneira nenhuma. Porque os pais antigos, né, eles adotavam uma outra postura com relação aos filhos. Claro, eles adotavam a postura que atualmente acabou, praticamente, que é a questão da hierarquia. Pai e mãe estão lá no primeiro patamar e os filhos sempre em segundo lugar. É por isso que antigamente as pessoas, elas tinham uma segurança muito maior, tinham uma capacidade de entender o que é certo, o que é errado, tinham uma capacidade de entender os limites daquilo que pode, do que não pode. Tá? E hoje você vê as crianças aí, elas estão perdendo essas noções básicas de limite. Tá? E isso gera culpa na criança, por quê? Porque quando uma criança dorme no meio dos pais, o que vai acontecer? A relação do casal ela vai esfriando ao longo do tempo. Vai se distanciando. Vai se distanciando. Por quê? Porque o filho está ali no meio, tá certo? Os pais eles vão ter dificuldade o quê? De entabular o quê? Uma intimidade. Como você necessária. Disse, esse patamar mudou então. Mudou. Hoje as crianças dominam os pais. Exato. Hoje em dia os filhos estão em primeiro lugar. Eu vejo muito pai, muita mãe falando essa máxima idiota de que meu filho está em primeiro lugar. Para o meu filho, tudo. Quer dizer, ele está criando um reizinho e esse reizinho pode virar um monstrinho lá no futuro. Tá? Então vamos tomar cuidado, vamos lembrar que dentro da família, que é pais e filhos, em primeiro lugar os pais, depois vem os filhos. Essa hierarquia tem que ser mantida. Precisa ser mantida para quê? Para que a criança cresça com segurança e com noções de limites, tá certo? Bem claras, da autoridade daquilo que pode e que não pode, daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido. Fernando, o que muito se fala é que a mulher reclama, principalmente aquela que trabalha, de que para ela ter uma noite de descanso, uma noite de sono bom, ela tem que ficar ali bem próxima do filho, né? Porque se não conseguir fazer isso, ela não vai conseguir dormir direito e no outro dia não vai conseguir produzir direito. Esta é a principal alegação das mulheres? É uma das alegações, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, que no primeiro, segundo mês, se a mãe ela mantém um bercinho, olha bem, ou um bercinho ou Moisés, ali dentro do quarto, para facilitar essa operação de amamentação, ainda é justificável. Mas depois dos 3 meses, o ideal já é ir dando as mamadas, tá? Embora a criança já pode ser transferida para um outro quartinho. Tá? As minhas filhas, por exemplo, com 1 mês de nascimento, elas já iam para outro quartinho. E a operação toda de amamentação era feita de forma normal. Quer dizer, dá um pouco de trabalho? Dá. A gente entende esse lado das mães? Entende. Então, quer dizer, antes de casar ou antes de querer ter os filhos, de planejar uma família, tem que pensar em tudo isso. Já tem que discutir isso. Ou então não mexe com isso. Ou seja, falta de conhecimento é o que Exato. Não pode alegar isso. Porque uma vez uma mãe veio falar isso para mim, eu falei, não, minha senhora, mas a senhora podia muito bem, em vez de pegar um filho, já que a senhora tem essa dificuldade, adota uma criança já com 4, 5 anos de idade. Quer dizer, você já pega a criança pronta. Não vai ter trabalho de amamentar.
tá? Ainda vai fazer uma caridade muito grande. Porque aí a alegação é essa, além de estar perto ali do filho, né, da filha, é a questão da amamentação. Elas alegam que tem, à noite a criança chora, tem que amamentar, aí é sempre esse o problema. Então coloca a criança mais próxima na cama e acaba espantando o marido da cama. Né? Exatamente, isso aí que é o erro, porque o pai é o chefe da família. E a criança, desde nenenzinha, ela tem que entender essa noção da paternidade, da autoridade paterna. E a mãe, quando enfia um filho ali no meio da cama, entre ela e o marido, ela está dizendo para o marido o seguinte, de forma inconsciente, tá? De forma subliminar. Ela está dizendo para o marido, meu filho é mais importante que você. Você é perfeitamente dispensável. Já ficou em segundo plano. Exato. E aí o marido, de forma inconsciente, subliminar, ele vai entender o recado. Por isso que muitas vezes as mães depois me procuram no consultório, eu estou magoado com meu marido que eu fiquei sabendo que ele arrumou outra mulher. Eu falei, mas vem cá, a senhora não colocou o neném ali no meio? Colocou então, a senhora já disse para ele de forma, vamos dizer assim, subliminar que ele era dispensável. Só não vinha falando para os outros que o seu filho é tudo para você? Então, quando você diz isso, você está falando que o seu marido não é nada. É simplesmente ali um instrumento que te serviu para fazer o filho. Perfeitamente dispensável. Ou seja, fez a troca, né? Exato. Trocou o marido pelo filho. Exato. Isso acontece demais, Faria. É por isso que os divórcios estão crescendo. Você está entendendo? E os pais, eles ficam tampando o sol com a peneira. Não, eu vou divorciar, mas é porque eu arrumei outra mulher, ou ela arrumou outro homem. Mas não é isso, tá? Porque o filho, a criança, ela já tem o quê? Ela já tem o quê? Um apego maior pelo sexo oposto. Quer dizer, uma menininha, ela já tem um apego com o pai. Isso é o dito popular, que é normal. Né? E é normal isso, e é desejável. Mas quando dorme com o pai, ela não precisa ficar observando o pai fazer o quê? Amor com a mãe. Sexo com a mãe. Quer dizer, a criança ela vai crescendo com a culpa, um sentimento de culpa, porque é natural que a criança ela tenha desejo pelo pai do sexo oposto, que é normal. É a menina com o pai e o menino com a mãe. Exato. Por quê? Porque a filha, por exemplo, a criança, a menina, ela tem como padrão masculino o pai. Tá? Aquele padrão masculino. E o filho tem como padrão feminino a mãe. Só que eles não precisam ficar na intimidade da mãe. É igual muitas vezes eu vejo casais tomando banho com os filhos. Está errado também. Tá? Isso é uma violência. Quer dizer, a pessoa faz isso achando que está fazendo um bem, no sentido de criar afetividade, laços de amizade. Mas isso é uma besteira, gente. Vocês têm que seguir o quê? O exemplo da vovó. Tá certo? Olha, Fernando, é um assunto bem polêmico. Polêmico. Então nós vamos entrar mais ainda, mais a fundo nesse assunto. Então daqui a pouquinho, inclusive, o Fernando volta falando sobre isso. Filhos que compartilham a cama com os pais. Fernando, filhos que compartilham a cama com os pais. Antes do intervalo, você citou uma questão dos filhos tomarem banho com os pais. E me despertou aqui uma informação. A questão do pai dar banho na filha, da mãe dar banho no filho. O que é normal nessa situação? O normal, Faria, na minha opinião, é o quê? É a mãe dar banho nos dois, tanto o filho quanto a filha. Sem problema. Não tem problema nenhum. Mas o pai, ele tem que evitar. Por quê? Porque o pai é a figura da autoridade. Tá certo? Ele tem essa figura que já vem desde lá dos tempos da caverna, vamos dizer assim. Mas ainda é, Fernando. Não perdeu um pouco dessa autoridade, não? Ele já perdeu por causa da mãe, claro. A mãe já desconsiderou essa autoridade do pai já há alguns anos para cá. O fato dela colocar o filho para dormir ali, no meio do pai, quer dizer, já falou que o pai é nada mais, nada menos que um outro filho também. Quer dizer, é essa a imagem que ela está passando para os filhos dela. Que ela está criando os filhos sem pai. Que a autoridade é ela. A autoridade é ela. Tá? Porque para fazer esse tipo de coisa, de colocar a filha ali, isso é ideia geralmente da mãe. Tá? Por causa de uma comodidade e tal, porque o filho reclama, vai, pede. Então não é aconselhável o pai dar banho na filha. Eu, por exemplo, eu nunca dei banho nas minhas filhas. Porque eu tenho 2 filhas, eu nunca dei por uma questão de respeito. E o meu sogro, que era o doutor Elias Barbosa, ele sempre recomendava isso. O pai, ele tem que ficar nessa situação de não ficar dando banho em filha. Não é uma questão de preguiça, né? Não, não. É bom deixar uma questão claro de respeito. Não é de respeito claro, e hierarquia. Exatamente, deixar bem claro. Hierarquia. Não é preguiça, é questão de respeito. Agora, o pai nada, ele pode dar um banho num filho,
dar banho numa filha de vez em quando, uma questão que a mãe viaja e tudo bem. Isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas agora ficar ali o pai dando banho na filha, principalmente na filha, eu acho que não está certo. Tá? Primeiro porque ele tem que tocar os genitais da criança, da menina. Então, quer dizer, isso aí pode despertar complexos na criança, coisas bem primitivas, tá? Que a gente sabe onde pode dar isso. Com certeza. Fernando, e no texto aqui também da Renata Clazier, ela fala sobre os acidentes que acontecem, inclusive nessa questão dos filhos estarem ali dormindo junto com os pais. E nós já tivemos casos aqui na cidade de Uberaba de crianças que acabaram morrendo, que morreram sufocadas, que morreram espremidas ali entre o pai e a mãe, que durante a noite, com o sono às vezes mais perturbado, rola por cima da criança e acaba provocando ali um acidente. Exato, Faria. E isso aí é uma das preocupações da Organização Mundial de Saúde, que ela tem uma estatística também, que ela mostra os casos de morte por sufocamento. Quer dizer, a criança ali, aquela criança lactante, quer dizer, o pai muitas vezes vira por cima, ou às vezes a mãe vira em cima da criança na hora do sono, quer dizer, a criança ela morre por sufocamento. Tá? E às vezes os pais acordam no dia seguinte achando que a criança morreu de morte súbita, e não foi. A criança ela morreu de sufocamento. Então, quer dizer, tem esse caso também que é muito perigoso, caso de acidente. Então, quer dizer, o certo é o quê? Colocar a criança no berço até um mês, o primeiro, segundo mês, e dali já despachar a criança para o outro quarto. Quer dizer, a criança ela vai se sentir muito melhor. Inclusive, eu vi esses dados da Organização Mundial de Saúde, que tem países com alto índices de morte súbita. Exatamente. Viu? E muitas dessas mortes súbitas, se for investigar a fundo, tá? Porque a polícia às vezes não investiga, mas se for investigar, pode ver lá a criança dormindo no meio dos pais. Tá? Às vezes a mãe está obesa, tá certo? Com obesidade, depois do parto, a pessoa fica mais obesa e tal, e ela vira por cima, às vezes até o braço. A mãe joga o braço por cima da criança ali, aquele bração tampa ali, a criança acaba morrendo sufocada. Vai a óbito, tá certo? E aí eles acham que é mal súbita, aí morte súbita, tá? E não é. Então são duas situações que é bom deixar bem claro, né, Fernando? Que é a questão sentimental ali, que pode atrapalhar, a questão comportamental, podemos dizer assim, e a questão de acidentes. De acidente físico mesmo, tá? A pessoa vai lá e sufoca a criança. Então, gente, é bom usar o bom senso, tá? É bom o quê? Criança é filho. Procure entender que a criança, ela não, os pais eles não podem permitir que as crianças participem da intimidade, vamos dizer assim, do casal. Tá? Por isso que sempre que for discutir alguma coisa, os pais vão para dentro do quarto, entendeu? Então as crianças têm que respeitar o momento da intimidade dos pais. Tá certo? E os senhores pais, senhoras mamães, têm que aprender isso e procurar exercitar isso. E parar de besteira. Ou então não faz filho mais, ó. Adota, já pega a criança pronta, tá?